Amém, graças a Deus. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos entender. Olha, amados, eu estou com meu coração muito feliz por isso que Deus vai nos falar nesta hora. Eu tenho buscado, pedido a Deus a sensibilidade para poder trazer a palavra dele para a igreja. Eu costumo me preparar, mas eu sei que não é a minha capacidade humana. E é a mão de Deus, a misericórdia de Deus e o amor de Deus com as nossas vidas. Então, eu queria incentivar os irmãos, os nossos 2 últimos cultos, o culto de domingo agora, do outro domingo, adquira, ouça, para que você possa entender o que Deus tem falado ao coração da nossa igreja. E hoje nós vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. O tema desta noite, conhecer para viver. Sabe que para viver tem que conhecer. Hoje eu dizia ao irmão Amaranto, nós conversávamos hoje, o irmão Amaranto é um homem culto, um homem estudado da palavra, esteve em ministérios importantes, talvez a igreja não saiba, o irmão Amaranto foi pastor em outro ministério e está aqui conosco, tem sido alimentado por esse altar. Nós conversávamos que há 20 anos atrás, quando eu comecei a ouvir a graça, e eu fiquei nervoso, porque todos os dias eu estava em um culto diferente. Eu frequentei a igreja, que eu era membro, mas não me satisfazia. Eu queria mais. Então, segunda-feira eu ia na Renascer, na terça-feira eu ia na Universal, na quarta-feira eu ia na Igreja Batista, na quinta-feira eu ia na Igreja Presbiteriana, na sexta-feira eu fazia visitas ao presídio, a FEBEM, a extinta FEBEM. Sábado e domingo eu estava na minha igreja, de manhã, escola dominical, e eu sempre fui muito ativo na igreja. E sextas-feiras, depois da FEBEM, eu ia aos montes. E um dia um rapaz me disse, olha, tem livre-arbítrio. E eu fiquei nervoso. Eu quis dar nele, eu fiquei nervoso. Como não tem livre-arbítrio? Eles façam o seguinte, vai para casa, acha na Bíblia livre-arbítrio e me traz o versículo na Bíblia e nós conversamos. Amanhã, pode ser? Eu disse, moleza. Saí, naquela época não tinha internet, não tinha o Google, estou Bíblia, estou às 3 horas da manhã. Eu fiquei nervoso, sem dormir. Eu liguei para o meu antigo pastor. Disse, pastor, estou com uma dificuldadezinha aqui numa vigília e o irmão pode me ajudar? Pois não. Onde é que eu acho aqui livre-arbítrio? Ele disse, espera aí, daqui a pouco eu te ligo. Estou esperando esta ligação até hoje. Esse tempo foi passando. E no dia seguinte eu tive que me render. Ele disse, eu não achei, mas tem. Ele disse, não tem. Isto pôs um quê na minha cabeça? Eu disse, mas a minha vida toda eu ouvi. A minha vida toda eu ouvi. Eu contava isso hoje para o irmão Amaranto. Eu disse, a minha vida toda eu ouvi que tinha. Alguém disse. Eu acreditei. E vivi. Até que eu entendi que não tinha. Não é o homem que escolhe a Deus. É Deus quem nos escolheu. A Bíblia diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que nos predestinou em amor para Ele. Pega Romanos, você vai ver isso. Romanos 8. Então nós temos que entender para viver. Isso me despertou. E quando eu me lembrei deste fato ocorrido comigo, e eu comecei a preparar esta mensagem, desenvolver esta mensagem, amados, para viver algo é preciso conhecer. Para você poder falar, você tem que conhecer. O grande problema é que muitas pessoas conhecem a Deus de ouvir falar. Porque alguém disse, alguém falou. E eu me recordava que eu e a pastora fizemos um curso uma vez, e com o professor Marins, não sei quantos conhecem, é um homem muito conhecido como palestrante. E nós estávamos com mais ou menos 300, 400 pessoas num curso, e nós fizemos filas, uma fila indiana com
10, 15 pessoas, 20 pessoas em cada fila. Aquela multidão de pessoas. E o primeiro falava uma coisa, e o de trás falava para o de trás falava para o de trás, o outro para o de trás, e o último vinha depois para falar o que chegou para ele a história. Então era uma pequena historiazinha curta. E quando ele voltava, eu disse, mas eu não falei isso. Ah, mas foi o que o outro entendeu, foi o que o outro entendeu. Isso é o tal do telefone sem fio. Então a verdade é que nós temos que entender o seguinte: se está na Bíblia, nós cremos. Se não está, é anátema, é maldito. Amém? E nós temos que entender. Temos que entender o que é para nós, o que é para os judeus, conhecer para viver. Porque se eu não conheço, eu vou viver como judeu, vai nascer o meu filho, eu vou circuncidar o menino. Se eu não conheço, eu vou querer viver como um judeu, achando que isto agrada a Deus, sendo que eu não sou judeu. Se eu não conhecer, eu vou viver como a tradição vive, pagando preço. Um guarda o sábado, o outro não guarda o sábado. Um sobe monte, outro não sobe. Um come carne de porco, outro não come. Se eu não conhecer, eu vou viver. E eu tenho que conhecer a verdade para viver a verdade. Amém? Existem 2 pactos. O pacto da lei e o pacto da graça. O pacto da lei para os judeus, o pacto da graça para os gentios. Quem são os gentios? Que não têm sangue judeu. Nós temos que conhecer a Bíblia. Não de ouvir falar. Isso é uma questão muito sábia. Quando David, há 20 anos atrás, disse, me traga amanhã o versículo. Ele não quis me constranger, ele disse, traga amanhã e nós conversamos. Hoje eu vou lhe mostrar. Nós vamos entender, nós vamos estudar para viver. Amém? Olha o que a Bíblia nos ensina em Oséias 4, versículo 6. Olha só, já no tempo de Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o... Olha que coisa séria. E mais adiante ele discorre, né? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Sabe que a culpa, a grande culpa vem do altar. Porque se o altar rejeita o conhecimento, se o altar rejeita o que Deus traz, e o altar começa a inventar moda dentro da igreja, a tradição, pode usar, não pode usar, é assim, não é assim, é a doutrina da nossa igreja é assim, não importa o que... Olha, meu irmão, daqui a pouco, um corta cabelo, outro não corta, um rapa as axilas, outros não rapa, um pode usar saia, não pode. Como é isso? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que se esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei de teus... Ah, meu irmão, a coisa é séria. A coisa é séria. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, eu sei que eu, na minha capacidade humana, teológica, tudo aquilo que eu tenho aprendido e desenvolvido, com toda a minha capacidade humana, não serei capaz de ensinar a tua igreja. É o Senhor quem ensina, e é o teu Espírito quem convence os teus filhos e filhas acerca de cada assunto, de cada promessa sua. Ajuda-nos a entender o que está por trás da letra, porque a letra mata e o Espírito é que vivifica. Ajuda-nos a discernir o que a Bíblia Sagrada diz a nosso respeito, Pai. Pois nós queremos viver aquilo que é para nós vivermos. Não queremos viver uma vida que não é nossa. Não podemos nos passar ou tentar viver uma vida que não é a vida que o Senhor planejou para nós. Ajuda-nos, Deus, a conhecer a verdade, para vivermos na verdade, pois só a verdade liberta. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Meus amados irmãos e irmãs, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu fico muito feliz quando eu falo sobre essas questões, esses assuntos,
porque isso é importante para o nosso crescimento espiritual. É vital conhecer para viver. É muito comum nós acharmos coisas, falhas, algumas coisas na obra de Deus que as pessoas impuseram, a tradição, alguém lançou moda. Jesus, em Mateus 22, se eu não me engano, Mateus 22, 24. Depois confirma para mim, Wagner, Mateus 22. Jesus diz assim: vós errais, não conhecendo as Escrituras. Sabe o que é um grande erro? A ignorância e a falta de cuidado que o povo de Deus tem em relação às Escrituras. Se nós pegarmos aqui, amado, com todo respeito, não é todo mundo que lê a Bíblia diariamente. Não é todo mundo que se importa, que se preocupa em conhecer. É muito mais fácil conhecer Deus através do outro. Sabia disso? É muito mais fácil conhecer Deus através da experiência do outro. É muito mais fácil ouvir Deus através da boca de alguém. É muito mais fácil conhecer Deus através daquilo que alguém disse, daquilo que alguém falou. É muito mais fácil sentar, ouvir, dizer, bom, eu aprendi assim e o outro me ensinou assim, assim vai e vai. Mas isso é muito perigoso. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Tem aí? Estava certo? É 22, 29? Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Obrigada, mas você está rápido, hein? Errais, é um erro. É um erro crasso na vida de muitas pessoas. Viver a vida cristã através dos olhos de outras pessoas. É perigoso deixar-se guiar e se conduzir por aquilo que algumas pessoas dizem que é verdade e defendem esta causa. Eu costumo dizer, se uma coisa é falsa hoje, daqui a 50 anos ela vai ser falsa. Se um relógio, uma imitação de Rolex, for guardada depois de 50 anos, olha, isto era do meu avô, eu guardo por 50 anos, agora eu vou vender a uma fortuna. Não é uma fortuna, você guardou por 50 anos algo falsificado. Se você aprendeu errado, 50 anos depois não se torna verdadeiro, porque os anos e as pessoas passaram a viver. Então nós temos que ter muito cuidado. Então hoje, muitas pessoas na obra de Deus estão vivendo aquilo que não é para viver. Então o que eu mais vejo hoje na obra de Deus são pessoas tentando imitar os judeus, não sendo judeus. O que eu mais vejo hoje na obra de Deus são pessoas tentando lançar moda agora, cada hora se inventa uma coisa. Ontem eu recebi uma visita em casa e uma família que foi nos visitar, trocaram de carro, compraram carro e foram me fazer uma visita e dentro do carro que esta família comprou veio um tubinho, um vidrinho, parecendo aquele melzinho, de uma igreja, aquilo é vendido, óleo ungido. Então, as pessoas estão cada hora lançando uma moda, inventando. Existem cientistas de marketing dentro das igrejas evangélicas inventando moda para que a igreja esteja com cada vez mais pessoas e é perigoso. Porque se nós pegarmos hoje, biblicamente, como está o povo de Deus, biblicamente falando? Sabe o que lota uma igreja? Um cantor gospel. Nós tivemos aqui recentemente na cidade, aquele cantor, como é o nome dele? Lázaro, o irmão Lázaro esteve aqui. E eu estava numa loja com a pastora, conversando, e a moça disse assim, uau, eu fui no show do irmão Lázaro, pastor. Foi o dia que mais encheu, foi lotado. Olha, tínhamos mais de 15 mil pessoas. Chama este povo para uma reunião de oração. Olha, vamos lá orar com os intercessores pelo problema dos outros. Vamos lá orar pelos seus problemas. Você precisa ver a mão de Deus. Será que iria 15 mil pessoas? Com todo respeito ao irmão Lázaro. Agora, um cantor gospel traz pessoas. Então as pessoas estão dentro da obra de Deus invertendo os valores. Eu tomava um café esses dias com uma pessoa que faz a maior feira gospel da América Latina. E nós nos encontramos para um café, estávamos conversando, eu e este casal, e estávamos ali compartilhando como foi todo o projeto, etc. Ele disse, pastor, nós não nos vendemos.
Porque o que vem de propósito, o que as pessoas nos propõem, as coisas que nos são oferecidas, mas nós não negociamos. Por quê? Porque as pessoas estão o tempo todo tentando uma forma de se dar bem. Agora, a moda da vez é o evangélico. Sabe que o evangelho hoje virou um negócio bom para as gravadoras? Porque, em grande proporção, não há pirataria. Salvo alguns irmãos, que não são irmãos, são primos. A grande maioria não faz pirataria. Vai lá e compra o CD na loja. E os outros cantores todos os outros, são pirateados. Está a rodo, todo mundo vai pirateando. Os gospels têm uma proporção de pirataria menor. Então, tudo isso, por que eu estou falando destas coisas? Porque os valores cristãos hoje estão se invertendo. Porque as pessoas lotam algumas igrejas. Pastor, por que então que algumas igrejas estão lotadas e outras igrejas tem menos pessoas? Pastor, por que uma igreja como essa, com a palavra que nós pregamos, o pastor traz palavra a todos os cultos, por que não está estourando de gente, pastor? Porque o que as pessoas querem é auê. Com todo respeito, não vai embora da igreja, não vai rasgar o cartão de membro, mas a maioria quer auê. Se eu trago um cantor gospel aqui, eu vou causar maior polêmica, eu vou fechar a rua, vai vir pessoas de tudo quanto é lugar, vão vir pessoas de Peruíbe, de Itariri, de Pedro Toledo, de Pedro Barros, vão vir pessoas de Mongaguá, de Praia Grande, de Santos, de São Vicente, de Cubatão, de Guarujá, vão vir pessoas de Bertioga, vão vir pessoas de São Paulo, vão vir pessoas do Japão, vem de tudo quanto é lugar, porque os valores estão mudados, as pessoas querem auê, querem show. Errais por não conhecer a Escritura. São palavras de Jesus. Nós temos que conhecer para viver. Amados, muitas pessoas estão sendo cada vez mais enganadas. As pessoas estão sendo ludibriadas. Com todo respeito, olha, isto é gravado, isto vai para a internet, com todo o respeito do mundo, não estou desrespeitando ninguém. Mas tem pessoas que são passados como tolos dentro da obra de Deus. Pessoas que são passados como bobos, desculpe a expressão. Sabe por quê? Porque as pessoas estão indo atrás desse modismo. Então, é uma água ungida, é um copo disso, é um copo daquilo, e sobe um monte, desce um monte, sobe um monte. Mas o que eu subi de monte na minha vida? Até eu descobri que Moisés subia. Por que Moisés subia um monte, pastor? Sabe por que Moisés subia no monte? Porque Moisés estava conduzindo 3 milhões de pessoas. Fique imaginando, Moisés, 3 milhões de pessoas, Moisés queria orar. Moisés queria ficar sós com Deus. Por que Moisés subia para o monte, pastor? Porque no monte Deus fala? Meu irmão, Deus fala em qualquer lugar. Ele usou até um jumento para falar com o profeta. O homem não queria ir, a mulinha empacou, a mula falou com o homem. Então quando Deus quer, ele fala em qualquer lugar. Mas por que Moisés subiu o monte? Porque Moisés estava conduzindo 3 milhões de pessoas. Era criança para um lado, era criança para o outro, era um falando, outro, Moisés, e agora? E todo mundo. E Moisés se retirava para ficar sozinho. E o único lugar que ele tinha, ele ia subindo, até que ninguém mais ia atrás dele, ele ficava sozinho para ter paz. Entra no teu quarto em secreto. Aí hoje todo mundo quer subir ao monte. O que eu já subi de monte no passado não mudou nada. E campanha, se campanha fosse boa, faríamos uma campanha só, nunca mais faríamos campanha. Você vê o povo fazendo campanha disso, campanha daquilo, campanha disso, campanha daquilo, campanha. Meu irmão, errais não conhecendo a Escritura. Porque conhecereis a verdade vos libertará. É pelo poder da palavra, é em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Então, nós temos que entender estas coisas. Por quê? Porque tem gente com muito potencial na igreja e o potencial não está sendo usado por falta de conhecimento. Tem pessoas com um talento dado por Deus único. Nós temos nesta igreja pessoas talentosíssimas. Nós temos pessoas nesta igreja que Deus trouxe para cá, Deus está preparando para usar de forma sobrenatural para este ministério. Eu tenho certeza disso. Você está aqui não é por acaso. Deus te trouxe para cá para talhar a sua vida, para te dar conhecimento, para que você possa viver. Tem pessoas aqui com um talento extraordinário. Agora, todo este talento não basta se não tiver conhecimento. Deus vai usar todo o teu potencial quando você estiver
pronto através do conhecimento para que este conhecimento faça diferença na sua vida. Deus só vai te usar dessa forma. Então, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós temos de conhecimento de Deus, mais o nosso potencial humano vai aflorar. Porque você vê uma pessoa, pastor, eu conheço algumas pessoas na obra de Deus, mas de um talento extraordinário. Por que a pessoa não se dispõe para trabalhar na igreja? Mas, pastor, tem gente comprometida assim na vida profissional, pessoas extraordinárias. E por que na igreja a pessoa não faz nada, a pessoa não... O negócio não vai, pastor. Porque Deus segura. Deus segura até que esta pessoa tenha conhecimento para que o potencial desta pessoa seja explorado. Talvez o que falta para que a sua vida seja alavancada é o conhecer para que você possa viver. Então, nós não podemos viver como no passado aquela Inquisição. Sabe que a Inquisição escravizou e matou milhares de pessoas. Jesus, de certa forma, também viveu isso dentro da igreja, nos tempos de Jesus. Houve ali um sistema judaizante que gerou uma inquisição dentro da igreja de Cristo. Se nós pegarmos aqui, se nós formos entender, nós temos 3 momentos, temos aí no telão, temos 3 momentos da inquisição dentro da igreja. Se você se recordar, olha, se te recordas, o Senhor Jesus foi traído por Judas. Quem é Judas na Bíblia, pastor? Na Bíblia Sagrada? Judas é o filho da perdição. Na verdade, Judas representa também o desejo e a ambição a qualquer preço. Olha, amado, com todo respeito, não vá ficar chateado, mas está cheio de Judas dentro da obra de Deus. Está cheio de filho da perdição dentro da obra de Deus, traindo a Jesus. Traindo a Bíblia Sagrada, ensinando aquilo que não deve ensinar. Existe um monte de Judas que por ambição e por qualquer preço estão falando um monte de barbaridades dentro da obra de Deus. Está cheio. Não, mas é a igreja. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas, instruindo, ensinando. Porque é meu dever como pastor, eu disse, cuidado. Porque às vezes você vai numa igreja, você entra numa igreja, e quem te disse que aquele lugar é uma igreja? Não, mas tem lá uma placa. Tá, mas quem disse que é uma igreja evangélica? Não, porque tem um pastor. Quem disse porque tem uma placa, tem um pastor a igreja? Às vezes é um Judas, um filho da perdição, travestido de cristão, com uma ambição a qualquer preço para tirar proveito de você. Está assim. Pessoa que está no ministério, eu não acredito. Alguém que está no ministério, racha com o pastor, briga, xinga o pastor xinga, se amaldiçoam, aí a pessoa sai de lá, aí vem um energizado do capeta e diz, ó, você tem um chamado, irmão. Abre a tua igreja, que eu vou para lá com você. Tu já me põe de diácono, eu vou com você. E a pessoa ouve esta voz, e este Judas acaba traindo depois a Bíblia. Eu não acredito, com todo respeito, que uma igreja dessa vá para frente. Porque reino dividido não subsiste. Se não saiu na bênção, se não saiu na paz, vai dar tudo errado. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Quem está entendendo? Isso é um princípio divino. Olha, esse sistema também de inquisição é como Pilatos. Põe um próximo para mim, por favor. Jesus também foi traído por Pilatos. Quem é Pilatos? Pilatos representa o poder político com absoluto descompromisso com a verdade, que vai sempre impingindo a própria responsabilidade a outros. Julguem vocês. Amado, Jesus foi traído por Pilatos, que representa o poder político. Sabe, julga vocês. E você vê hoje, dentro da obra de Deus, esse mesmo sistema político. Não, julga você, não, faz você, não, deixa, está errado, mas não vamos mexer com isso, não, tá. Meu irmão, o que é certo, o que é errado. Se Deus aprova, nós aprovamos, se Deus não aprova, nós não aprovamos. Pastor, pensa em se meter com política? Eu não fui levantado para ser político. Ou, pastor, mas se o irmão ficar na igreja, a igreja cresce, daqui a pouco tem 2, 3 mil pessoas, já te elege aí vereador. Eu quero ser vereador para quê? Não, porque o pastor com vereador, aí um cargo público, aí vai ter uma expressão. Meu irmão, Jesus é a minha expressão.
Estou aqui por Cristo. Se eu quisesse um emprego, se eu quisesse a obra de Deus a troco de me promover, certamente eu ficaria onde eu estava, porque eu estaria fazendo muito bem a mim e a minha família. Então, nós não podemos inverter os valores. O Senhor também foi traído por Caifás. Caifás é o poder religioso. Quem foi Caifás? Representa o poder religioso. Você sabe que foi quem planejou a prisão de Jesus? Foi o poder religioso. Foram os judeus, foi Caifás liderando. Não, morte de cruz. E ficou levando de um lado para o outro. Não, tem que crucificar, tem que matar. Sabe que a religião tem feito isso com as pessoas. Isso é escravizante. A religião tem matado. A religião tem destruído. Nós não podemos viver desta forma. Nós temos que conhecer o que a Bíblia Sagrada diz. Só que você não vai conhecer pela boca dos outros. Você vai conhecer através daquilo que Deus vai te revelar. Através da sua leitura, do conhecimento. Meu irmão e minha irmã, você tem as suas faculdades exercitadas. Deus quer usar o seu potencial. Agora, para que isto aconteça, você tem que conhecer para viver. Não viva sem conhecer. Não conheça Deus pela boca dos outros. Quem está entendendo? Diga para o seu irmão, não conheça a Deus pela boca dos outros. Não conheça. Não conheça a Deus. Sofonias 3, versículo 20. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Meu irmão, naquele tempo, este é o tempo em que o Senhor vai voltar, vai recolher e vai fazer de você um nome. Tem pessoas que já perderam o nome. Tem pessoas que já estão tão fadigadas, tão cansadas, tão, sobrecarregadas. Tem pessoas que já perderam o nome. É tanto sofrimento que a pessoa perdeu o nome. Sabe que desde o início do ano, Deus tem falado à minha mente espiritual. Eu vou dar grandes vitórias ao meu povo. Meus irmãos, todos os dias, Deus é testemunha. Eu recebo testemunhos de pessoas desta igreja que me ligam, pessoas que me procuram, pessoas que, pastor, a porta estava fechada, Deus abriu. Aconteceu tal coisa. Coisas extraordinárias têm acontecido. Coisas que nós não entendemos. Mas como isso tem acontecido, pastor? A troco do quê? Do poder de Deus. A Bíblia diz aqui, naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, digo, meu Deus, é o Deus que muda a minha sorte. Deus muda. Talvez você chegou aqui hoje dizendo, pastor, eu preciso de uma mudança de sorte. Porque financeiramente está difícil. Pastor, eu preciso de uma mudança de sorte, porque a minha autoestima está acabada. Pastor, eu preciso de uma mudança de sorte, porque eu me sinto um fracassado. Talvez você diga, pastor, eu deixei de dizimar, eu não tenho dizimado, eu estou na miséria. O Senhor quer que você mude isso. Acerte a sua vida. Conheça e viva o que a Bíblia Sagrada diz e você vai ver a honra de Deus na sua vida. Existem muitas pessoas sendo vencidas na obra de Deus. Existem muitas pessoas sendo humilhadas na obra de Deus. Existem muitas pessoas na obra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, com potencial que não era para estar vivendo a vida que está vivendo. Olha, você me desculpe, mas nós temos pessoas com uma capacidade humana, estou dizendo humanamente falando, muito acima da média, que não deveriam estar passando o que estão passando. Não é esta a vontade de Deus para a sua vida. Você não está aqui para ser vencido, você está aqui para ser um vencedor. Você não está aqui para ser humilhado, você está aqui para ser honrado por Deus. Você não está aqui para ser envergonhado, você está aqui para receber a dupla honra de Deus na sua vida. Agora você tem que conhecer para que isto se torne manifesto na sua vida. Em Daniel 12, 13 diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Deixa eu te mostrar, explicar uma coisa aqui interessante.
Em Daniel, a Bíblia está dizendo, segue o teu caminho até o fim. Sabe que não é todo mundo que consegue seguir o caminho até o fim? Sabe por quê? Porque seguir o caminho até o fim é para quem conhece a Deus. Para quem sabe que o final da história é a vitória. A grande massa, a grande maioria das pessoas param no meio do caminho. É interessante isso na obra de Deus. As pessoas andam. Quando estão prestes a receber aquilo que Deus tem para a sua vida, a pessoa para. A pessoa desconfia de Deus, a pessoa não vai até o fim. Olha, o povo crente, o povo de Deus, é o povo que mais desiste das promessas. Você viu quando alguém faz uma promessa? Olha, faz uma promessa. Quando eu faço uma promessa para os meus filhos, meus irmãos, eles não desistem até que eu cumpra. Se eu falo, olha, nós vamos na praia, vou levar vocês. Esse final de semana aconteceu isso. Sábado eu disse, olha, papai vai levar vocês na praia, se vocês ficarem direitinho, se obedecerem, tudo certo. No sábado vão na praia. Quando chegou no sábado de manhã, eu estava por aqui de coisa para fazer, por aqui. Eu disse, eu acho que eles esqueceram. Quando acordaram, eu estava na rua, tocou meu telefone. Papai? Ué. Falei, oi Laura. Você disse que nós íamos na praia hoje, lembra? Eu disse, meu Deus, você prometeu! Ela fala, ela já sabe o caminho, onde o calo aperta no pai, ela sabe. Ela disse, você prometeu! Aí daqui a pouco eu ouvi o outro pequenino dizendo, vamos para a praia, vamos Lulu, vamos para a praia, o papai vai para a praia. Eu disse, o papai vai para a praia, o papai prometeu. Eu com um mundo de coisa para fazer. Sabe onde eu estava 3h da tarde no sábado? Na praia. Na praia. Que eles ficaram em cima, ficaram. E apertaram. E eu disse, com que cara eu vou subir para pregar amanhã, no domingo, se eu desonrar o que eu prometi para os meus filhos? Eu não posso. Eu tenho que levar. Parei tudo, levei, fiquei 1h30 na praia. Em 1h30 foi sorvete. E eu orando para o sorveteiro não passar, mas ele passou. Eu orando para o rapaz do milho não passar, mas ele passou. E eu orando para o rapaz do quiosque não vir perguntar o que eu queria, mas ele veio. Aí foi água de coco, água de gás, e foi Coca-Cola zero, e biscoito, bolacha. E o dinheiro foi Eu disse, está acabando. Segura que está acabando. Ele disse, enquanto não acabar, nós não desistimos. Foram até o fim. Me deixaram na lona. Eu prometi. O povo de Deus prometeu. Mas se você não conhecer o seu direito como cristão, você não vai atrás do que é seu. O povo de Deus, com todo respeito, Deus fez uma promessa, o povo está indo atrás de óleo, Deus fez uma promessa, o povo está indo atrás de chapeuzinho, Deus fez uma promessa, o povo está atrás de toalhinha ungida com suor, Deus fez uma promessa, o povo está indo atrás de garrafão de água, que não sei quem pôs no ombro e levou para o monte, e Deus está com um monte de promessa, mais de 7.000, e o povo de Deus está atrás de bugiganga, está perdendo o foco. O foco é a palavra de Deus, foca na palavra de Deus. Meu irmão, não foca nestas coisas da sua vida. Não foca a sua vida naquilo que não vale a pena. Não fica focando a sua vida em homem. Não fica focando a sua vida em fofoqueiro. Não fica focando a sua vida em língua grande. Foca a sua vida na palavra. Diga, eu tenho que focar a minha vida em Jesus Cristo. Naquele que me fez a promessa. Você imagine, meus filhos começam a ligar para a avó. Vó, papai falou que vai me levar na praia. Vó, papai falou que vai me levar na praia. Pô, vovó, foi o teu pai, o que eu posso fazer? Foi o teu pai. Titia, o papai falou que vai me levar na praia. E aí, titia? Mas filha, mas foi teu pai que te prometeu. O que a titia pode fazer? As pessoas estão focando na titia, na vovó, mas não estão focando em Jesus. Meu irmão, quem abre as janelas dos céus é Jesus. Quem dá bênção sem medida é Jesus. Quem abre a porta que ninguém pode fechar é Jesus. Quem honra e já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos das regiões celestes é Jesus. Então vamos focar a nossa vida em Jesus. Isaías 45, 1-3, estou caminhando para o final. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro,
a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para discingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não... Quem abre as portas, meu irmão? Quem é que toma pela mão direita? Quem é que honra? Quem é que abençoa? Já nos abençoou todos. Quem? Jesus. Diga Jesus. Diga Jesus é o meu Senhor. Diga Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu abençoador, é o meu Redentor. Jesus Cristo. É a Ele que nós seguimos. Meu irmão, você tem que seguir a Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós temos que entender estas coisas. Porque senão, o que está acontecendo com o povo de Deus aí fora? Você conversa com o povo, olha, com todo respeito. Eu respeito o ser humano, mas é um monte de bitolado. Tem hora que me dá náuseas conversar com alguns irmãos. Tem hora que pastor, por que o irmão não aceita mais convite para ficar indo pregar em outras igrejas? Porque, meu irmão, eu contava para o irmão hoje, a última experiência que eu tive, me puseram quase 4 horas sentado, e vai e sobe em tribuna e não sei o quê, me põe de joelho, tem que orar de joelho e não sei o quê, e eu fiquei igual um boneco. O culto começou às 7, foram me dar a palavra 10h30 da noite, e disseram, seja breve, 15 minutos. Eu preguei em 10. O pastor, não contente, levou o culto até meia-noite e me fez orar pela igreja inteira. E vai. Você lembra disso, sogra? Que sofrimento eu com minha sogra, com a comitiva, com minha família, meus filhos pequenos. Que sofrimento. Agora o pastor vai orar pela igreja inteira. Chegou uma hora que eu dizia, está abençoado, está abençoado. O homem diz, é pouco. E ele fazia voltar na fila. Eu disse, Senhor, deu meia-noite, eles fecham a porta da igreja e ninguém sai. Meu irmão, eu não venho mais, não aceito mais convite. Ele falou, ai, pastor, que bênção. O irmão tem que vir no culto de domingo, porque aí vai ter aqui umas 1000 pessoas. Aí o pastor vai olhar e disse, o quê? Você está maluco? Está maluco? 10 minutos. Eu fiquei, olha, eu estou com um problema no futebol, às vezes você vê aquele que eu não corro direito, foi um problema no joelho. Fiquei 1h30 de joelho. Me puseram 1h30 de joelho. Eu disse, Senhor, nem quando eu fazia traquinagem não me puseram no milho assim. E disse, vai, e joelha, e não sei o quê. Na hora que eles ajoelham todo mundo para orar, eu disse, eu vou ficar aqui no meu cantinho abaixadinho, porque quem não ajoelha é rebelde, é o filho do diabo. Eu já caí de joelho, disse, o quê? Estou brincando, minha sogra? Minha sogra estava junto. Se é para sofrer, eu levo a família toda, eu vou junto. Eu levo a família, meu irmão, nós vamos todo mundo junto. Agora, e sofrimento, e não sei o quê. Ora, meia-noite. As crianças dizendo, papai, estou com fome, eu vou desmaiar. Tinha gente caindo, eu disse, é o poder. E a pessoa caía e batia na barriga, estou com fome, estou com fome. Depois disso, eu recebi uns 1000 convites. Aí eu lembro, digo, meu Deus, quando eu lembro aquele dia, eu disse, minha agenda está fechada este ano. O ano que vem. Aí quando chega o ano que vem, a minha agenda já não dá. A agenda está cheia. Imagina. Por que eu estou falando isso? A gente ri, mas no dia eu não ri, né? Eu chorei, eu sofri. Por quê? Porque as pessoas estão atrás disso, as pessoas não têm mais foco, o culto não tem mais, e a hora que acabar, acabou. Não, começa a dizer, não, porque o Espírito Santo, porque não vamos interromper o mover. O Espírito está sujeito ao profeta. Meu irmão, mais de 40 minutos você não aguenta ouvir ninguém. Mais de 40 minutos você já começa a pensar na coxinha, na esfirra que já chegou, que eu vi o motoboy passando. Eu já estou pensando naquela esfirra também igual você. Não aguenta. Você acha que eu não sei ler o que passa na mente? Eu estou lendo a mente do Jairo. O Jairo está pensando, ele não vai acabar o culto não, que eu quero comer uma esfirra. Eu estou lendo, e ele vai pôr no fiado, eu estou lendo a mente do Jairo. Estou lendo. Ainda vai pôr no fiado.
Amados, para encerrar, nesses minutos finais, nesse 1 minuto e meio, me suporte, eu quero te dizer o seguinte: a nossa vida é muito cara para nós ficarmos nos envolvendo com qualquer coisa. Eu não sei quantos anos você já deu atenção para um monte de coisa que não te levou para lugar nenhum. Olha, pense aí, quantos não faliram como pai, como marido, como filho, como esposa, como ministro, como pastor, como ovelha, como ser humano? Por quê? Porque conheceu algo errado, viveu no erro porque conheceu errado, desculpe a expressão, e quebrou a cara. Nós temos que conhecer o verdadeiro, temos que conhecer o que é certo, conheça Jesus através dos seus olhos, cresça na graça e no conhecimento, e você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Diga: Jesus, fala comigo. Ele tem falado com você. Amém? Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar a Deus. E eu quero que nesta hora você abra o teu coração. Meu irmão, nós não estamos aqui para seguir a homens, não estamos aqui para obedecer a homens, não estamos aqui para seguir a tradição. Sabe o que a tradição faz? A tradição faz o que fizeram com Jesus: mandaram matar. Na Inquisição, o que fizeram com o povo de Deus naquela época? Olha, manda matar. Não, é bruxo, é feiticeiro, é feiticeiro, manda matar. Quando o nosso apóstolo Miguel Ângelo começou a pregar a graça de Deus no Rio de Janeiro, há 35 anos atrás, e mediante esta revelação de Deus, conhecimento, e o que Deus foi revelando ao nosso ministério, esse homem foi excomungado, foi apedrejado. Irmãos em Cristo, irmãos, metralharam o carro do nosso apóstolo a tiro, no Rio de Janeiro. Diziam irmãos, diziam ser irmãos. Tem que matar esse homem, tem que fazer esse homem calar. Há 35 anos. Nosso ministério hoje no Rio de Janeiro, com uma sede própria para 6.000 pessoas. 72.000 membros cadastrados. A nossa sede no Rio de Janeiro. Milagres incontestáveis que Deus tem feito. E hoje, você vê inúmeros ministérios no Brasil e no exterior pregando a mesma palavra que nós pregamos, porque identificaram a verdade na Bíblia Sagrada. Agora, se nós nos calarmos e começarmos a nos envolver com as questões deste mundo, mercadejando a palavra, não vai ter nenhuma reserva de moral. O nosso ministério tem que ser uma reserva de moral para esta sociedade. Nós não estamos aqui brincando, não estamos aqui mercadejando a palavra. A sua vida é muito cara e você tem que fazer um bom uso dela. Você está entendendo? Nós vamos orar a Deus e você vai pedir a Deus direção. Você vai pedir a Deus sabedoria, vai pedir a Deus entendimento, vai pedir que Deus te mostre, que Deus te revele. Você vai para a sua casa, você vai orar, você vai abrir a Bíblia, você vai começar a ler. Nosso bispo, quando esteve aqui, disse: leia as 14 epístolas do apóstolo Paulo. Temos que ler. Meu irmão, você tem que ler Coríntios, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses. Você tem que ler. Leia, releia, leia, releia. Deixa o Senhor te revelar. As 14 epístolas do apóstolo Paulo é todo o filtro da Bíblia Sagrada. Você tem que entender o que é a lei e o que é a graça. Senão está essa confusão. A pessoa vai para o culto. Não, vamos pôr um tabernáculo na igreja, vamos pôr um véu. Você vê a igreja que põe lá um tabernáculo. Não, temos que passar no tabernáculo. O véu foi rasgado de alto a baixo com a morte de Jesus. Antigamente, quem ia diante de Deus para interceder por nós era o sacerdote. O sacerdote entrava nos santos dos santos, no lugar sagrado, e levava as ofertas, as oferendas, o sacrifício, o cordeiro, o incenso, para que o seu pedido era entregue na mão de um profeta, de um
homem de Deus, este homem de Deus levava o seu pedido a Deus. Amados, hoje, através de Jesus, nós temos livre acesso a Deus. Hoje eu não preciso ninguém para interceder. Eu tenho livre acesso a Deus. E hoje estão tirando isso das igrejas. Estão dizendo que é o pastor. Se o pastor não orar, se o pastor não fizer, se o pastor... Como se o pastor fosse Deus. Você tem livre acesso a Deus. Quando você fala, Deus te ouve. Quem disse que não ouve? Quem disse que tem que comprar toalha para Deus te ouvir? Anátema! Malditos! Quem disse que tem que ter óleo para Deus te ouvir? Anátemas, malditos! Quem disse? Quem disse que se você não tiver dinheiro para comprar uma flor, uma rosa, para levar lá, para passar no seu filho, ele não vai ser curado? Malditos! Estão mercadejando a palavra, estão ludibriando o povo. Nós não podemos cair nessa, amados. Imagine um comerciante, para o seu negócio ir bem, você tem que vir aqui pagar um voto, tem que pagar um preço. Quem fez isso foi a igreja romana para construir o Vaticano. Que isso? Até quando? Até quando? O povo de Deus, desculpe, vai abaixar a orelha e vai ficar seguindo isto aí. Até quando? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo, a jugo de escravidão. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso. Eu sei que é por revelação, é mediante revelação. Mas hoje, quando o Senhor me deste esta palavra, para que eu trouxesse ao teu povo, à tua igreja, a minha alma se alegrou. O meu espírito ficou alegre. Porque eu amo, Senhor, pregar a tua palavra, eu amo a verdade. Eu sei a responsabilidade que eu trago sobre os meus ombros. Eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo. Sobre mim pesa esta obrigação. Eu faço minhas palavras de Paulo. Eu sei o temor e o tremor que eu subo todas as vezes nesse altar. Eu sei a responsabilidade que eu tenho com centenas de vidas. Eu sei a responsabilidade que está sobre os meus ombros. Não só a minha família, mas famílias desta igreja. Ajuda, Deus. Ajuda-me a ser o teu porta-voz. E acima de tudo, revela-te ao teu povo. Mostra aos teus filhos e filhas que não é por força nem por violência, não é por sacrifícios, não é por obras da carne, não é por obras praticadas por nós, diz a tua palavra, mas é pelo teu Espírito. O homem não pode receber nada, coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Não é através do sacrifício na carne, não é através de barganha, como se o Senhor estivesse à venda. Se eu pago o preço, o Senhor dá. Senhor, revela-te ao teu povo que o Senhor já deu, o Senhor já fez na cruz. O que o Senhor quer agora é que o teu povo te obedeça, que o teu povo siga a tua palavra. Conhecimento eu quero, não sacrifício, diz a tua palavra. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O Senhor disse, estou farto de sacrifícios, de gordura, de ofertas, de carneiros, de bois cevados, estou farto. Do que me adianta, diz a tua palavra, multidão de sacrifícios. O que vale é ter o coração confirmado com a tua graça. Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a te conhecer, para que possamos viver e te honrar. Se alguém entrou aqui nesta noite, Deus, triste, se sacrificando, pagando preço, tentando fazer barganha, esmurrando o corpo, que isso cesse hoje. Que o justo, diz a tua palavra, viverá por fé. O novo pacto, a nova aliança é um pacto de boca. Eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso também falamos.
Nós vamos confessar o que está na Bíblia. Se a Bíblia diz que por tuas chagas fomos sarados, nós vamos orar pedindo a manifestação da cura. Não vamos atrás de toalha, não vamos atrás de óleo, não vamos atrás de nenhuma destas coisas, de água. Nós vamos crer como diz a tua palavra. Enviou-lhes uma palavra e os sarou daquilo que lhes era mortal. Ajuda o teu povo a ter uma confissão em linha, Pai. Eu peço mais uma vez que o teu Santo Espírito conforte o coração do Mário e da sua esposa, e que o Mário tenha gratidão pelos anos preciosos que ele teve o pai dele ao lado. Que o Mário saia daqui confortado por esses 13 anos que ele pôde ser uma ferramenta de Deus na vida do pai. Que ele saia daqui feliz por ter vivido esta história, esta experiência, e que ele possa contar como foi bom ter tido um pai como ele teve. Senhor, nos alegramos com tudo que o Senhor nos falou nesta noite. E sairemos daqui para viver aquilo que temos aprendido e conhecido de Ti, da Tua própria boca. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Dê uma salva de palmas a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.